que é com grande prazer que aqui estou e com grande prazer aceitei o convite do Mário Beja Santos e da Guilhermina Gomes para dizer umas palavras nesta circunstância. Dizer que me sinto neste momento muito envolvida com o livro e a sensação que eu tenho é de que, por mais que eu falo deste livro, tenho a sensação de que vou defraudar o seu autor e até talvez a sua editora. De tal forma, o livro é, digamos, envolvente, grandioso, exige vários olhares. E eu, enfim, tenho a ideia de que, por mais que eu queira elogiar e que eu deseje elogiar, a matéria é tão intensa, que de certeza me vão faltar elementos para fazer a avaliação. Devo dizer que li 2 vezes o livro e, portanto, aquilo que eu vou dizer é como leitora, uma leitora simples, uma pessoa que gosta bastante de ler e que, enfim, gosta de ficção e de vários outros géneros. É hábito dizer-se a minha vida dava um livro, não é? A minha vida dava um filme, enfim. É uma expressão corrente, aliás, esta Benedita que aqui está diz várias vezes, não é? Refere várias vezes que a sua vida nunca imaginou, mas não imaginou como é que a sua vida dava um livro. Mas há livros que são o contrário, que pela sua riqueza, pela sua, enfim, por serem tão cheios de elementos, são os livros que davam uma vida. E é aquilo que nós temos aqui. Quer dizer, a partir deste livro, nós apetece pegar, digamos, na figura que sai daqui, tão redonda, tão completa, tão humana, tão surpreendente, tão ensinadora que ela é, que apetece, de facto, tirá-la, arrancá-la e, com ela, de facto, fazer uma vida. Foi esta a sensação que eu tive. A primeira vez que eu li o livro do Beja Santos numas terríveis coisas que agora, enfim, que são aquelas fotocópias com as letras pequeninas, mais letras pequeninas, com um entrelinhado pequenino, não é? E eu não cheguei bem ao fim, não por falta de interesse, mas porque, de facto, estava à espera que aparecesse, digamos, a edição. E, de facto, ainda bem, porque a última parte eu já pude ler na segunda, portanto, na verdadeira edição, e, portanto, o livro fluiu portanto, de uma forma completamente diferente, ainda que a perspectiva interna do livro eu tenha apanhado logo no primeiro combate, digamos, com um calhamaço de letras um pouco amalgamadas. Pois bem, eu devo dizer que o primeiro aspecto que me toca é, de facto, a amplitude, digamos, desta memória. De que é que se trata? De certa forma, a Guilhermina já anunciou, mas trata-se da vida, de uma espécie de autobiografia ditada a outrem, e a outrem é o autor, uma autobiografia de alguém, de uma mulher que nasceu em 1920, se não estou enganada, e portanto tem 90 anos, não é? E esta mulher vai, a pedido do autor, vai tentando reconstituir com aquela memória fotográfica sobre o passado que as pessoas com certa idade têm, vai reconstituindo a pedido e por orientação do autor, vai reconstituindo a sua vida desde o nascimento. E então o que temos é uma espécie de viagem, eu ia dizer uma viagem alucinada, mas não, porque nunca se tem essa sensação, tem essa ideia sempre de uma viagem lúcida e não é lenta, mas é pausada, é uma viagem comedida, mas de alguém que atravessa todos estes anos, que atravessa praticamente quase um século, e em que a história do país é erguida a partir das suas palavras, porque ela não evita nenhuma das ligações com o seu passado, que podem ser ligações ditas, digamos, fora de moda para determinado público, mas ela assume completamente que é filha de um homem que era afeto ao antigo regime, que enfim, os parceiros do seu pai eram de facto figuras históricas, mas figuras, digamos, de uma determinada cultura do início do século XX,
e ela com uma formação que se percebe perfeitamente que é uma formação datada, uma formação voluntarista, uma formação cristã, uma formação humanista, e sobretudo adaptativa, é o próprio autor que assim a classifica, mas uma formação adaptativa, alguém que nunca enjeita uma oportunidade, digamos, para melhorar. Digamos, é uma figura que de alguma forma faz aquilo que a Gabriela Mistral diz num poema: sejas tu aquele que tira a pedra do caminho. E é isso que ela faz em todos os domínios. Ela vai tirando as pedras do caminho. As adversidades são muitas. Mas bem, o que interessa, porém, é que todo este percurso em que Guiné volta a ter um papel fundamental, e são das páginas mais interessantes do livro, todas as descrições da vida dela na Guiné, mas todas estas, digamos, todo este percurso nunca é maçador, jamais é maçador no livro, porque o autor encontra uma forma muito hábil de nunca deixar cair na monotonia. É que há 31 sessões com a Benedita, que são intervaladas com um trabalho de casa, com um solilóquio do autor, em que o autor faz comentários em relação àquilo que foi a conversa com a Benedita, fala das expectativas do próximo encontro e, além disso, portanto, o autor, digamos, vai ele próprio projetando. Portanto, temos sempre duas vozes, a voz de uma mulher e a voz do condutor da biografia. E tudo isto acontece ali durante um ano e pouco, no Municipal. É um ano e pouco, não é? Se as contas estão mais ou menos bem feitas, é mais ou menos isso. No Municipal, com com a Svetlana, uma companheira da senhora de leste, que está presente, que vagueia por ali, mas constitui, para além desta alternância de vozes, e para além de uma série de elementos que o Beja Santos carrega cá para dentro, cartas, histórias, poemas, digamos, já todo um material, o que torna a narrativa muito moderna, mas para além disso, toda esta situação é extraordinariamente teatralizada. Portanto, nós percebemos que há uma forma de, digamos, descrever sobre um momento que nunca nos deixa ancorar em alguma coisa passada. O passado chega, mas nós não temos a noção de que há qualquer drama em relação ao passado. Nós estamos sobre o presente e sobre uma figura que fica extraordinariamente presente, como se ela, ao mesmo tempo que assume toda a idade, aproveita tudo para ser alguém atual. E, portanto, alguém que vem, digamos que passa a vida é difícil, eu diria que há infância, juventude, primeiro casamento com tudo o que isso implica, viagem, segundo casamento com tudo o que implica, passagem por 25 de Abril, a sua adaptação ao mundo através da moda, depois é que veio o segundo casamento, a perda de entes queridos. Há um momento muito interessante que o Beja chama Eros e Thanatos, e portanto é que põe a família toda a morrer, exatamente como acontece nas vidas das pessoas, que há um momento em que parece que as pessoas resolvem partir, não é? E por mais que se queira que o amor fica, mas a morte é mais forte. É muito, muito interessante toda essa passagem. Então, nós chegamos ao fim e temos a ideia de que, de facto, estamos perante uma narrativa cheia, ampla, que ensina a viajar por uma alma que se assume como uma grande protagonista. Ora bem, eu, porém, quando cheguei ao fim, eu quis pensar nas palavras que me é que dizer. Que livro é este, então? E tenho a ideia de que a grande dificuldade vai ser designar o livro. O que é o livro? Eu diria que é uma espécie de dupla autobiografia do autor. O autor autobiografa-se na sua perspectiva de homem que está encantado por uma figura e, ao fazer isso, projeta-se dizendo quais são os valores que ele admira na vida. Aliás, a certa altura, pensa-se que este é um livro feminista. De tal forma não o é, mas quase parece, não é? De tal forma o autor se desdobra em imagens, digamos, em que as mulheres têm um papel enorme, imenso.
Mas nós percebemos a partir de certa altura, portanto, tudo isto é uma cebola que se vai enchendo, mas depois refletimos, quando tentamos dizer o que é o livro, encontramos dificuldade, porque há esta dupla autobiografia, mas uma biografia, em princípio, é uma página histórica, não é? Mesmo uma própria história de vida, quando ela passa pelos elementos factuais, é uma página de história. E nós percebemos que há aqui ficção. Portanto, há ficção, há alteração, há a projeção do próprio autor. E aquilo que a ficção, como toda a gente sabe, e porque é por isso que, por mais que queiram, ela não desaparece da nossa vida, tem diferente em relação à história, é que está sempre implícito no nosso desejo. Quer dizer, olhamos para os factos, mas dizemos, eu não quero os factos como eles foram assim, como eles foram. Eu quero juntar aos factos o meu próprio desejo. E o texto está, de facto, cheio daquilo que são as projeções do próprio autor.